Oi galera, tudo bem? Meu nome é Thalita, eu sou historiadora formada pela Unifesp e trabalho de pesquisadora no Se Liga. Sempre me interessei por temáticas de gênero, por temática de história das mulheres, e nessa aula de hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o surgimento do 8 de março como um feriado, uma data aí marcada no calendário internacional como um dia de se pensar a trajetória das mulheres na sociedade, né? Geralmente é um dia que a gente associa a parabéns, a flores, e sem perceber, acaba que a gente reforça alguns estereótipos femininos, né? Como um todo. Então, geralmente, os parabéns são por ser mãe, por ser mulher, por assumir duplas funções dentro do funcionamento de uma casa, isso visto como positivo, né? Uma romantização das mulheres cansadas. Então, espero que a aula ajude a gente a refletir como esse dia se tornou o que é, né? Como a gente começou a reconhecer esse dia internacionalmente como o Dia da Mulher, e o que isso de fato significa, né? O que implica de fato para a sociedade essa data, como ela deveria ser encarada. É uma data de luta, uma data de reivindicações políticas, uma data para a gente perceber que muito já se foi feito, mas ainda tem muito a se fazer. Espero que vocês gostem, e é isso. E o Dia da Mulher, ele foi passando por esse histórico todo. Quando eu estava na igreja, era o dia que eu ganhava flor, né? O pastor levava flor para todas as meninas, os meus líderes de jovens levavam flores para todas as meninas, e a gente levava o famoso parabéns. Parabéns por ser mulher. E eu não entendia parabéns exatamente por quê, né? Tipo, que o simples fato de eu ser mulher me fazia merecer parabéns. E no cursinho eu acho que eu comecei a ter essa possibilidade de entender o porquê o Dia da Mulher existia de fato. E eu acho que a faculdade de História me fez perceber a importância de feriados, né? De alguns feriados em específico. Então, existir uma data no calendário que te lembra, te conscientiza sobre o Dia da Mulher ou sobre a consciência negra, são aspectos importantes de reflexão. Por que você precisa ter um dia para lembrar a humanidade que é importante pensar sobre isso, sabe? Será que é só pelo parabéns? É só pelo presente? Acho que é isso, assim. Muito bom, eu me identifico muito com a sua história, porque durante muito tempo eu realmente acreditei que o Dia da Mulher era bom porque a gente recebia toda essa atenção. E eu acho que toda mulher, desde criança, percebe que tem alguma coisa assim especial em ser mulher, não pelo sentido positivo da coisa, mas pelo sentido negativo mesmo. Você percebe que você é tratada de uma forma diferente, muitas vezes pejorativa. Você percebe que os homens te olham de formas diferentes, quando você é criança, os adultos te olham de formas diferentes, que você sabe que não deveriam olhar. Então, assim, durante muito tempo eu achei que o Dia da Mulher era mais um dia, assim como, sei lá, qualquer outro dia, tipo Dia do Avô, sabe? Um dia assim de uma comemoração simples, mas conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que na verdade era um dia para a gente refletir muito e não só receber parabéns, porque eu acho que enquanto morrem mulheres por feminicídio, eu acho que a gente não pode simplesmente ignorar os fatos e continuar fingindo que esse é um dia apenas para recebermos rosas e parabéns, né? E foi por isso que eu chamei a Thalita para a gente fazer essa aula, porque eu acho que é um assunto muito importante, e que muitas pessoas às vezes não estão nem ligadas de onde surgiu o Dia da Mulher, por que que ele é importante até hoje. Então, por isso eu convidei a Thalita, eu acho ela uma mulher incrível, eu admiro muito ela, me espelho muito nela. E é isso, eu acho que a gente pode começar agora. Eu espero que todos gostem da aula. A gente está gravando aqui e depois vai ficar disponível no YouTube. De novo, quem quiser fazer pergunta, chama aí no chat ou levanta a mão. E vamos aí, Thalita, quando você estiver preparada, fique à vontade para começar. Beleza. Todo mundo tá vendo meu slide ainda? Deu algum chabu?
Não, tá Sim. certinho, eu tô vendo o slide. Beleza, então vamos lá. Gente, acho que a primeira coisa que eu queria trazer é porque eu escolhi essa imagem de fundo para o primeiro slide. Essa foto em específica é de uma manifestação muito recente que rolou antes da eleição do nosso atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e foi uma manifestação majoritariamente feminina que aconteceu pedindo a não eleição desse presidente, né? O principal lema dessa manifestação era o ele não, né? E é bem sintomático ser ele não e não fulano de tal sim. Era tudo que o Bolsonaro representava para as mulheres, a figura dele, que qualquer um outro candidato não representava com tanta força. Podia representar em alguns aspectos mais, em outros aspectos menos, né? Mas o Bolsonaro representava tudo que a gente não precisava dentro da luta pelos direitos da mulher. Então, acho que esse é um bom exemplo para a gente já começar a refletir e entrar no clima de se perguntar se o 8 de março é realmente uma data para a gente ganhar flores, presentes e ver comerciais na TV louvando o nosso papel como mulher relacionado muito à maternidade, à feminilidade, a todo o estereótipo de gênero que pode haver, ou se é uma data que a gente precisa construir e tentar refletir para onde a gente quer ir, né? Óbvio que historicamente a gente já teve muitos avanços, tanto no feminismo brasileiro quanto no mundial, mas ainda há muito caminho a ser traçado, tá bom? Gente, eu não tô vendo a janela, então se alguém puder me avisar se tiver pergunta ou qualquer coisa, se eu dever parar, vocês me falam, tá? Tá bom. Eu tô de olho aqui, gata. Beleza. Primeira coisa que eu queria trazer é um mito que o 8 de março surge numa greve onde morre 129 mulheres queimadas nos Estados Unidos em 1857. A origem do 8 de março ele é anterior a esse momento. O Dia Internacional ele vai ser reconhecido pela ONU lá em 1975 e pela Unesco em 77. As duas organizações vão se basear no mito para justificar a importância dessa data. A historiografia recente vem começando a rediscutir, né, se realmente essa data existiu, se ela não existiu, mas o que a gente tem até agora é que é um mito. Nunca houve uma greve onde 129 mulheres morreram queimadas em 1857. Qual é o contexto do surgimento dessa data, né? Lá na década de 70, a gente estava passando pela Guerra Fria. O que isso significa? Significa que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, então a maior ameaça mundial havia sido derrotada, que era o nazismo e o fascismo, e existiam duas forças que tinham sido parabenizadas, ganhado destaque por ter conseguido vencer o nazismo. E essas duas forças eram opostas. Uma era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e a outra era os Estados Unidos, né? A URSS, ela adotava como regime econômico, político e social o socialismo e os Estados Unidos o capitalismo. Então, são duas vertentes completamente antagônicas. Não existia um confronto de fato aberto, né, entre essas duas potências, não houve um cenário onde a União Soviética e os Estados Unidos guerreavam, mas havia outras várias situações onde eles entravam em conflito indiretamente. Então, as imagens aí representam, por exemplo, a Guerra do Vietnã, onde o Vietnã socialista vence os Estados Unidos, e acho que é uma guerra bem emblemática, porque o Vietnã ele uma ilha pequena, né? E os Estados Unidos, com toda a sua força, não conseguiu vencer a organização vietnamita. Então, essa vergonha foi muito grande para os Estados Unidos. A gente tem a Revolução Cubana acontecendo também, onde a ilha de Cuba se torna uma ilha comunista alinhada à União Soviética. E a gente tem todos os questionamentos desses dois cenários aí políticos, né? Tanto os Estados Unidos tendo que lidar com grandes movimentos sociais questionando a sua participação na sociedade, como, por exemplo, os Panteras Negras,
né? Questionando qual é o papel do negro afro-americano dentro dos Estados Unidos, e a Primavera de Praga, questionando o regime comunista da União Soviética. Então, era um momento bem conturbado, né? Falar Guerra Fria parece que é algo muito simples, mas era um momento tenso, muito tenso. Diante disso, quando eu falo para vocês que é um mito, aí deve surgir a pergunta, né? Mas isso foi um plano mirabolante, super bem planejado, diabólico, de apagamento da história das mulheres? Ou é simplesmente um fruto da história e da memória? São as duas coisas, tá? Quem vai ganhar essa Guerra Fria, né? São os Estados Unidos. A União Soviética, ela se desfaz. Isso não significa que o comunismo ou os ideais socialistas tenham se perdido completamente. Eles ainda existem, né? Existem com força, mas quem sai aí economicamente melhor disso tudo é os Estados Unidos e as potências que se aliaram a ele. Diante disso, 2 jornais vão lançar notícias em momentos diferentes, criando esse mito. Um não vai nem citar a data, não vai falar de 1857. O outro vai falar sobre 29 mulheres queimadas em 1857. E eram 2 jornais muito importantes, um francês e um do próprio Estados Unidos. E aí essa leitura desse jornal com essa notícia vai difundir o mito dessa greve, né? E aí, conforme a gente for ver nos slides, a gente vai perceber que esse mito ele se baseia muito na ideia, né, na romantização dessas 129 mulheres mortas. Isso é bem comum na história, na realidade. O nosso apego geralmente é pessoas que já morreram. Essas pessoas que já morreram se tornam como se fossem grandes heróis, que não podem ser questionados, que são muito bonitos, que já passaram toda a luta que eles precisavam passar. É essa vibe que a greve de 8 de março de 1857 tenta passar. Foram 129 mulheres mortas, que não se fala qual é o contexto, né? O que elas estavam questionando nessa greve? Elas conseguiram alguma coisa? Sim, não? Por quê? Né? Quem foi que reprimiu? Quem é que estava lá? Nada disso se fala. É um mito quase romântico, quase como se fosse um livro que a gente está lendo de uma história muito bonita. A história real que a gente vai perceber é uma história de muita luta, de mulheres que tinham contradições dentro de si mesmas, dentro da organização dos seus movimentos. Diante de tudo isso, também precisa destacar o medo que os Estados Unidos tinha e, de certa forma, tem da ideia do comunismo, né? A gente vai perceber que essa história, de fato, de como o 8 de março surge, é uma história muito atrelada às mulheres socialistas, muito atrelada mesmo. Então, criar um mito que apague a história dessas mulheres socialistas é conveniente, né? Para não ter que se discutir por que eram essas mulheres socialistas que estavam à frente dessas reivindicações de melhoria de vida feminina. O mito ele não surge do nada, tá? É um grande engano que vai se formar aí de 3 greves que realmente aconteceram. Uma em 1910, outra em 1911 e outra em 1917. Tá? Todas tendo sempre operárias, costureiras, tecelãs como alvo aí dentro dessa greve. Vamos falar realmente aqui o que rolou na história, né? Quem são essas mulheres que vão reivindicar o 8 de março? Entre os séculos XIX e o século XX, vai se formar com força o socialismo como uma força de organização política e social, peitando aí o que estava sendo construído até então, que era o capitalismo. Dentro desse partido socialista, vão se colocar as demandas femininas. Então, mesmo dentro do Partido Socialista, havia problemas que essas mulheres precisavam enfrentar e precisavam se posicionar para tentar resolver. Por quê? Parte da premissa do que era o socialismo na época acreditava que, uma vez abolida as classes sociais como um todo, todas as outras explorações, todos os outros tipos de opressões acabariam também. E todas as vezes que as mulheres tentavam colocar as suas demandas, fazia parecer que elas estavam tentando, na verdade, deixar a luta de classes de lado
e trazer uma demanda que era secundária, que era menor. Mas isso deixava de lado uma série de problemas da própria participação feminina dentro da União Soviética, que não conseguia ter o mesmo espaço que esses homens soviéticos, né? E aí eu coloquei como uma pergunta, porque é uma pergunta que também cabe às nossas reflexões de hoje em dia, né? Será que realmente, acabando os nossos problemas de classes sociais, acabando com os problemas de distribuição de renda, automaticamente todas as nossas outras opressões, elas desaparecem? O racismo, ele some? O machismo, ele vai sumir? Ou não? Ou a gente precisa de outras formas que prevejam que esses problemas não vão sumir sozinhos e que eles precisam ser resolvidos, né? Existe realmente essa escala de qual problema é mais ou menos importante ou não, né? Todos os problemas são problemas e precisam ser discutidos, cada um na sua característica própria. Então, vou deixar essas perguntas por aí, depois vocês vão me dizendo. Eu queria, na verdade, fazer um comentário antes da gente prosseguir, Claro. Porque não sei se vocês conhecem a Patrícia Galvão. Ela foi uma mulher brasileira que foi uma das primeiras escritoras modernistas no Brasil, e ela fazia parte do Partido Comunista, e assim, ela foi presa diversas vezes, se eu não me engano, foram 23 vezes ao total ao longo da vida dela. Ela morreu presa na cadeia, praticamente, e ao longo da vida dela, ela sempre questionou a posição que ela tinha dentro do próprio Partido Comunista, que supostamente seria um partido que questionaria, né, o status quo, questionaria a sociedade que a gente tem como um todo, mas que ainda assim era muito machista e tinha uma grande opressão em relação às mulheres. Tanto que para a Patrícia Galvão publicar o livro dela, que foi... eu não lembro exatamente o nome do livro agora, se eu lembrar eu deixo aí nos comentários depois, mas enfim, ela escreveu um livro relatando o cotidiano da classe operária, e o Partido Comunista não quis que ela se assumisse como Patrícia Galvão, então ela teve que usar um pseudônimo para publicar o livro, porque imagina uma mulher à frente, né, de uma publicação como essa, é muito complicado. Enfim, era só um comentário mesmo que eu queria fazer, que mesmo os grupos que pregam essa mudança do status quo, ainda assim, são muito opressores em relação às mulheres. Sim, sim. Eu, Thalita, não sou organizada em nenhum partido político, de fato, mas por conta de todo esse envolvimento com a educação popular, a gente conhece pessoas pelo caminho, né? E eu acho que esse não é um problema superado, né? Um homem ser de esquerda, um homem ser a favor de acabar com todas as dinâmicas sociais que são opressoras, não torna ele automaticamente favorável às lutas das mulheres, ou que ele reconheça, ou que ele não possa ser uma figura opressora, né? Depois, se vocês tiverem histórias aí, eu acho que também vale a pena compartilhar, né? Temos meninos e meninas no grupo, então acho que é importante a gente discutir sobre isso e pensar onde a gente está, né? Qual é o nosso lugar, o que a gente tem que fazer aí para conseguir superar esses problemas de fato. Mais alguma coisa? Posso continuar? Alguém tem um comentário? Se não... Não? Podemos continuar? Então vamos. Eu acho que eu vi duas mãozinhas levantando. A Bia falou que não ia comentar agora. Eu não sei, se ela quiser abrir o microfone, ela pode abrir. Não, acho que não, então pode continuar. Então, beleza. No século XX, especificamente, acontece um movimento interessante. As mulheres socialistas, elas estavam organizadas já há algum tempo, e esse movimento de libertação feminina começa a acontecer em outros lugares do mundo. Lugares, inclusive, alinhadas à demanda capitalista aí do mundo, né? Eu citei aqui como exemplo as sufragistas inglesas, que vão lutar pelo direito ao voto feminino. E essas mulheres que vão aparecer reivindicando esse direito ao voto feminino, em sua maioria pertenciam à classe média ou à classe alta, né?
E aí surgem algumas dinâmicas, algumas contradições dentro do grupo de mulheres socialistas, se é que elas deviam ou não apoiar esse movimento sufragista que estava acontecendo. Não só na Inglaterra, mas em outros lugares do mundo também. São contradições que já mostram para a gente que a gente não consegue nunca, né? Isso acho que em lugar nenhum, tentar criar um bloco uníssono de ideias onde a gente consiga falar, nossa, isso aqui é 100% isso, ninguém nunca vai discordar, agora eu entendi o que é de fato, né? Sempre existem pessoas discutindo. Isso é importante, inclusive, para fazer os movimentos crescerem, tá? Isso não é um problema necessariamente. Eu citei aqui como exemplo as anarquistas, que tinham muito esse ideal de ser impossível alcançar uma sociedade verdadeiramente livre enquanto existissem as forças do Estado. Então, para elas, defender o direito ao voto era contraditório dentro do que elas acreditavam. Mais para frente a gente vai ver que dinâmica isso tomou, se elas vão apoiar ou não esses movimentos sufragistas, né? Mas por hora eu deixo aqui só o questionamento mesmo. E aí eu cito um exemplo dessa contradição aí do movimento das mulheres socialistas operárias, em sua maioria, e do movimento sufragista inglês. Existiam muitas demandas quanto ao direito de trabalhar, né? Era algo muito forte. Eu quero trabalhar, eu quero sair de casa e tomar o espaço público que é masculino. E para as mulheres socialistas operárias, nesse contexto, esse questionamento não fazia muito sentido, porque elas não tinham essa escolha de classe mesmo, de poder ficar só em casa, enquanto o marido era responsável pelo sustento do lar. Sempre eram mulheres trabalhadoras. Então, essa dinâmica já mostra aí um confronto, mesmo dentro do grupo que a gente tenta enquadrar como mulheres sendo universal, sabe? Não existe essa universalidade. Cada grupo de mulher tem suas próprias demandas que precisam ser ouvidas e organizadas, tá bom? Deixei aí também como curiosidade para vocês darem uma pesquisada sobre as diferenças do feminismo liberal e do feminismo marxista. O feminismo liberal ele tem muito a ver com individualidade, com empoderamento feminino enquanto ser único, né? Enquanto o feminismo marxista vai trazer uma dinâmica um pouco mais global. Não existe como você libertar um indivíduo sem pensar na sociedade como um todo, né? Sem pensar em como superar essas amarras de opressão que afligem um grupo muito grande de pessoas para simplesmente o meu empoderamento, o meu bom desempenho na sociedade ser suficiente para acabar com a luta por si só. Nesse contexto aí, comecinho do século XX, vão começar a surgir muitas organizações de mulheres socialistas, não só dentro da União Soviética, né, no território russo, mas espalhadas pelo mundo. Um que eu destaco aqui para vocês é o Clube de Mulheres Socialistas de Chicago. Em 1908, eles vão fazer uma federação, um encontro para discutir essas demandas dessas mulheres que moravam nos Estados Unidos e eram socialistas, tá? Elas eram ligadas ao Partido Socialista Soviético, mas elas atuavam de maneira autônoma. Elas não precisavam, não pediam autorização para os movimentos que elas organizavam, todas as vezes que elas tomavam essa iniciativa. Dia 3 de maio, essa federação vai comemorar, vai organizar um Dia da Mulher. E nesse encontro que elas fazem para comemorar esse Dia da Mulher, elas trazem demandas, né? Demandas relacionadas principalmente à educação e o lugar das mulheres dentro do socialismo. Outras demandas que elas trazem é o trabalho doméstico. Então, nessa época, elas já começam a pensar sobre o trabalho doméstico, ele não é uma tarefa simplesmente, ele também é um trabalho, e um trabalho que não é remunerado, né? É um trabalho que precisa ser feito, que alguém vai ter que fazer, e ele nem sequer chega a ser visto como um trabalho de fato, ele é invisível. Ao mesmo tempo que essas mulheres também percebem que elas precisam do trabalho externo, então elas trabalham de fora remuneradamente, continuam trabalhando dentro de casa não remuneradamente, muitas vezes sem nem reconhecimento disso como trabalho, fazendo com que essas mulheres se tornem cansadas, né?
É a dupla jornada de trabalho. Você sai do seu trabalho, volta para casa e continua trabalhando. Estou falando de 1908, estamos em 2021. Eu acho que vale pensar na vida de vocês aí, quantas mulheres vocês não conhecem que continuam tendo a dupla jornada de trabalho. Seja a mãe responsável pelo jantar sempre, responsável pela organização da casa, por lavar a roupa, por todas as demandas que uma casa gera, sendo ela responsável. Vou fazer uns comentários aqui, se vocês acharem pertinente, podem comentar também. Sobre essa coisa de dupla jornada de trabalho, surgiu uma tirinha que circulou na internet há um tempo atrás, dizendo, o centro dessa tirinha era dizer, existem homens que ajudam as mulheres nas tarefas domésticas, mas essa tirinha se concentrava muito em fazer perceber que o trabalho doméstico é mais do que a executação de uma tarefa, é mais do que você pegar um aspirador e passar. É a carga mental que gera de você olhar para o chão numa terça-feira à noite, perceber que ele está sujo e ir dormir pensando que na quarta-feira de manhã você precisa passar o aspirador. É abrir a geladeira e ver que só tem um ovo e que você vai ter que ir no mercado comprar mais ovo. São todas essas demandas que vão sendo criadas do planejamento mesmo, né? E isso ainda é sumariamente uma tarefa muito feminina, né? Então, não é só, se você precisar de ajuda, me pede, e eu faço. Trabalhar para que eu não precise pedir, para que o seu cérebro também trabalhe para entender quais são as demandas dessa casa antes que eu precise pedir, né? Então, acho que vale pensar sobre isso aí. Então, estamos falando de 1908. É a famosa carga mental, né? Muitas vezes homens não entendem, assim, de onde surge tanto estresse em relação à casa. Falar, mas eu te ajudo, mas a gente faz as tarefas 50%, mas vai muito além disso. Se você tem um filho, por exemplo, você tem que pensar o que ele vai comer no dia seguinte, se ele tem meia para vestir, se ele fez o dever de casa, e muitas vezes os homens não pensam nessa parte mais escondida, digamos assim, do trabalho doméstico. Exato, é eu ter que pedir, né? Porque eu preciso pedir isso. Acho que é bem por aí, assim. Saber o número do pediatra do filho, saber quando o filho tem que tomar vacina. Não a mulher ter que avisar, olha, daqui a 15 dias o Joãozinho precisa tomar a vacina. Você pode ler ele? Então, acho que é bem por aí mesmo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Beleza, eu vou continuar. Sim, Dani, também sobre a prontidão, a Dani falou aqui, comentou. Sobre a prontidão? Ser mulher, eu acho que ser mulher, o que ela quis dizer, eu acho, ela pode abrir o microfone se quiser, Dani, Sim, mas acho que é sobre, assim, muitas vezes quando você é mulher, você tem que ter essa prontidão de fazer as coisas, você tem que sempre estar disponível, né? Você não pode falar um não, você tem que sempre estar ali disponível para fazer o que quer que seja, qualquer tarefa que seja sua obrigação, entre aspas, né? Exatamente. E se não funcionar, a culpa é sua que não funcionou. Né? Então, não tem ovo para fazer o bolinho? Poxa, como assim você não lembrou de comprar o ovo? É sua responsabilidade, né? Ainda que não se diga com essas palavras, é tipo, se abriu a geladeira e não tinha ovo, tinha que comprar, né? E é uma carga que fica sempre a cargo da mulher mesmo, é a obrigação dela. Sim. Beleza, gente. Mais algum comentário? Acho que não, pode continuar. Beleza. Deixa eu voltar aqui para os slides. A Dani comentou, e é justamente o botão da prontidão que os homens precisam ligar, sim, total. Exatamente, total. Apertem o botãozinho de da não prontidão. precisar falar. Exatamente. Total, por favor. Não precisa falar limpe o chão. Olhe o chão, se ele estiver sujo, limpe. Entendeu? Isso, exatamente. É o estresse do precisar pedir uma coisa que pra gente é óbvia. Né? E é óbvia, obviamente, por uma questão toda histórica de ser nossa, de ser, desculpa, apontado como nossa responsabilidade.
né? Sim. Beleza. Vou lá. No dia 28 de fevereiro de 1909, acontece o primeiro Dia da Mulher, que vai ser reconhecido pela União Soviética como um todo. E é nesse primeiro dia que as mulheres vão tentar debater aonde se encaixava a luta das sufragistas, e os Estados Unidos, né, as mulheres socialistas de lá, decidem apoiar a causa sufragista. Eu trouxe aqui o destaque de duas mulheres que foram muito importantes nesse debate todo, que é a Rosa Luxemburgo e a Alexandra Kollontai. Eu não sei se é assim que fala, gente, eu sempre li assim, sempre falei assim. Se alguém falar russo puder dizer certo, eu agradeço. Mas essas duas mulheres vão entender que é uma oportunidade de aproximar a causa feminina, né? Não são lutas que se excluem, né? As mulheres são diferentes e elas precisam se ajudar nessas causas, de fato. Então, elas se aliam e vão começar a lutar aí pelo direito ao voto, pelo reconhecimento das mulheres como participantes políticas, de fato, dos lugares onde elas viviam. Em 1910, vai ser o segundo ano dessas mulheres organizadas, então vai haver o segundo Dia da Mulher. Nos Estados Unidos, vai acontecer uma greve de operárias e costureiras. E essa greve vai ser louca, gente. As mulheres vão pedir melhores condições de trabalho e vão reclamar dos seus salários que eram inferiores. Eu vou repetir, estamos falando de 1910 agora, estamos em 2021. Então, observem as demandas dessas mulheres, tá? É uma greve que vai ser extremamente longa, ela vai começar em novembro de 1909 e ela vai até fevereiro de 1910. Vão ter 600 mortes entre homens e mulheres que se engajaram nessa luta e vão haver algumas conquistas, tá? Os salários eles não vão se equiparar de fato, mas os salários vão ser melhorados. E a maioria das fábricas dos Estados Unidos, onde existia essa força de trabalho feminina, vão ter algumas melhorias. Poucas, mas vão, tá? Então é importante pensar aí nessa greve aí também. Trouxe aqui um trecho da Democracia e Mundo do Trabalho falando sobre isso. Elas tomam a iniciativa da greve e em menos de 24 horas, mais de 20 mil costureiras foram às ruas, abandonando os postos de trabalho na época de maior demanda produtiva. Então, é isso. Eu acho que aqui já dá para a gente começar a perceber o que o 8 de março significa na vida dessas mulheres e que deve influenciar na gente também, aqui no nosso 8 de março no Brasil em 2021, né? São mulheres que identificam problemas enquanto ativas na sociedade e que elas vão à luta de fato, elas vão às ruas, elas vão reclamar sobre isso e conseguem, né? Embora haja muito sangue, muito suor e muitas lágrimas aí pelo caminho, mas elas vão conseguindo ir avançando. São só exemplos, ao longo da história a gente consegue destacar muitos outros momentos em que não só mulheres, mas outras tantas minorias fazem o mesmo movimento, né? De tomar as rédeas da própria vida e lutar por algo que o mundo deveria reconhecer como direito de fato. Em agosto desse mesmo ano, vai acontecer a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas. E é nessa conferência que elas vão propor a realização desse Dia da Mulher como um evento anual. Ainda não há uma demanda de um dia em específico. Elas não tentam nessa conferência definir qual é esse dia, mas é proposto e é aprovado que anualmente elas destaquem um dia do ano para pensar sobre o que é ser mulher na sociedade, tá? Em 1914, não há comemorações desse Dia da Mulher. As lideranças femininas soviéticas estão presas. E aí eu acho que é importante falar um pouquinho sobre o contexto da Rússia nesse momento. A Rússia, nesse momento, é absolutista. O que isso significa? Existe um poder centralizado nas mãos de uma única pessoa. Então, todas as decisões políticas, econômicas, sociais são tomadas por uma única pessoa. E na Rússia é a figura do czar, né? Tem a figura do rei, na Rússia é o czar. E aí esse movimento fica conhecido como czarismo para lá. O povo russo
está num momento de pobreza e de miséria extrema. Características desses regimes absolutistas que haja o rei e haja a figura dos nobres, né? E os nobres tenham muitos privilégios, inúmeros privilégios, as melhores comidas, as melhores roupas, as melhores tudos. E os nobres, de fato, que fazem parte da sociedade, é um número muito pequeno de pessoas. O restante do povo, por conta de todos esses privilégios que são mantidos, ficam à mercê, sem direito a pão, sem direito a empregos decentes e tudo mais. É nesse cenário muito caótico da Rússia que o movimento socialista começa a crescer, começa a se organizar melhor. Aqui também pouca gente sabe, muito se fala da Revolução Russa, né, que vai questionar esse movimento de privilégio, vai tentar quebrar o czarismo e tudo mais, mas pouca gente sabe de fato como ele começa, como esse movimento começa. O contexto mundial. O mundo passava pela Primeira Guerra, né? E hoje a gente tem esse costume de falar Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Para a galera que viveu a Primeira Guerra Mundial, não é Primeira Guerra Mundial, é a Grande Guerra. Eu sempre gosto de falar sobre isso porque coloca a gente um pouquinho no cenário do que foi de fato essa Primeira Guerra, né? A gente vinha de um histórico de guerra, sim, mas de guerras que não eram tão generalizadas, né? Não pegavam tantos países, e não existiam também tantas tecnologias feitas para matar, tantas possibilidades de se formar uma guerra e de se matar tanta gente junta. Então, a galera que viveu a Primeira Guerra Mundial tinha muita sensação de, tipo, apocalipse. A primeira, a Grande Guerra lascou-se, o mundo vai acabar mesmo. E a Rússia participa dessa Primeira Guerra Mundial. Qual é o problema? A Rússia já estava quebrada, já estava em miséria. Então, o movimento socialista começa a se organizar fortemente, pedindo a retirada da Rússia dessa Primeira Guerra Mundial, para que ela se concentrasse nos problemas internos mesmo, né? E isso acontece, né? A Rússia sai da guerra e começa a Revolução Russa lá em agosto de 1917. Se comemora o Dia da Mulher nesse cenário, né? A Rússia tem um calendário um pouco diferente do calendário ocidental e eles vão comemorar o Dia das Mulheres nesse ano no dia 23 de fevereiro. Para o calendário ocidental, essa data é o 8 de março, tá? Então, é aqui que se começa a formar, de fato, o que significa o 8 de março, como Dia Internacional da Mulher. Nesse dia, nesse 8 de março, de acordo com o calendário ocidental, vai surgir uma greve espontânea de mulheres na Rússia, de mulheres tecelãs. E elas vão às ruas com vários cartazes pedindo pão e paz, pedindo fim da guerra, tanto interna da Rússia, quanto as mínimas condições de vida para essa população russa, tá? É o início da primeira revolução que acontece, que é a Revolução de Fevereiro. Então, o estopim da Revolução Russa é uma greve espontânea de mulheres operárias tecelãs, tá? É aí que começa a Revolução Russa, e é super importante a gente pensar sobre isso. Thalita, eu tenho uma pergunta. Na verdade, é mais para saber sua opinião pessoal, de acordo com as coisas que você estudou e viveu. Eu lembro que quando eu fiz cursinho, a gente aprendeu sobre isso, sobre o estopim da Revolução Russa, só que eu não lembro de terem comentado a participação essencial das mulheres nisso, e eu queria saber, então, para você, por que você acha que é importante que a gente estude esse estopim da Revolução Russa pensando na participação das mulheres, que foi tão essencial? Eu posso falar da Revolução Russa, eu posso falar de um todo, né? A história oficial que a gente aprende na escola, que a gente estuda para os cursinhos, que a gente vê na TV, na maioria das vezes, é uma história que não inclui as mulheres. Não inclui as mulheres pobres, não inclui as mulheres negras, não inclui as mulheres de classe média, nem de classe alta. As mulheres
parecem que não existem, né? E é engraçado como isso é possível, metade da população mundial ser excluída de um debate histórico. Todas as vezes que a gente pega um livro oficial para discutir, por exemplo, Revolução Francesa, a gente pega lá e olha nomes muito importantes de homens. A gente sabe quem foi Danton, a gente sabe quem foi Robespierre, a gente sabe quem foi várias pessoas, todos homens, né? E aí, quando a gente começa a se aprofundar nessa Revolução Francesa, a gente percebe a importância que as mulheres camponesas, que as mulheres pobres tiveram para que a Revolução Francesa pudesse existir, né? A Revolução Russa é a mesma coisa, a gente sabe de nomes inúmeros de socialistas, né? A gente sabe do Lenin, a gente sabe do Trotsky, a gente fala sobre Stalin, a gente fala sobre todas essas personalidades, mas onde estão as mulheres? Quem são essas mulheres, né? Então, sim, a história apaga mulheres, e é por isso que é um tema que eu gosto tanto, é trazer a reflexão aonde estavam essas mulheres e qual é a importância delas, né, para a gente estar aqui hoje, no Brasil e no mundo. Acho que é bem isso, sim. Sim, ao longo de todo o meu período escolar, eu fiquei me perguntando, né, será que não existiram personalidades femininas fortes e importantes ao longo da história? Mas, na verdade, elas existiram, mas elas não estão nos livros, né? Então, eu acho que isso traz uma série de reflexões, né, tipo, também que tipo de mulheres a gente forma quando a gente não fala sobre elas nas escolas, quando a gente não representa mulheres fortes, sabe? Gosto muito de uma frase do Darcy Ribeiro, que fala que a crise na educação brasileira, ela não é uma crise, ela é um projeto, né? Um projeto de que a educação pública brasileira seja ruim, né? E quando você não fala sobre essas mulheres, você também está querendo dizer que, para as alunas que estão ouvindo e para os alunos, que essas mulheres não são importantes, né? Que você não precisa estudar sobre isso, que realmente o papel da mulher é ficar dentro de casa, ela não faz a história, né? E não que seja um problema, tá, gente? É uma mulher que fica dentro de casa, mas que ela saiba que ela tem escolha, que ela não nasceu para isso, de fato. Se ela não quiser fazer isso, tá tudo bem, né? E se ela quiser, de fato, quiser, porque você só consegue querer alguma coisa de fato quando você tem possibilidade de escolha, né? Se você não coloca essa possibilidade de escolha, não é, de fato, uma opção, né? Então, não falar sobre essas mulheres que foram questionando a história e tudo mais ao longo aí da idade escolar significa, sim, algo. Também é uma mensagem que quer ser passada. Isso aí. A Bia está compartilhando com a gente o nome de mulheres importantes da história, Marie Curie, Hedy Lamarr e Rosa Parks, todas muito importantes. Mais alguém tem algum comentário? Gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, Beleza, prosseguiremos, então. tá quase acabando. Então, aí começa a Revolução Russa, a partir dessa greve. 8 de março vai surgir na Rússia e vai se afirmar como o Dia da Mulher Comunista. E esse nome vai caindo em desuso ao longo da história conforme a União Soviética vai perdendo força e poder, né? Então, a partir do momento que a União Soviética se desfacela, esse dia vai virar o Dia da Mulher. E é isso, né? Então, o 8 de março é um dia de lutas e reivindicações. Ele foi sendo utilizado ao longo da história como um dia de momento, como momentos, né, de lutas e de reivindicações femininas. O que eu tentei trazer aqui também é que essas mulheres eram reais, com problemas reais, com contradições reais e com características específicas de cada uma delas, de cada um desses movimentos. Sobre a importância das mulheres que eram trabalhadoras e pobres, né? E que elas eram muito mais do que mártires, gente. É muito mais do que uma pessoa que morreu e era boazinha, sabe? Como historiadora, essa figura de mártir me incomoda muito, né? A pessoa morre e vira praticamente um santo para a história. E não, eram mulheres reais que tinham contradições, e inclusive essas contradições são muito importantes para entender o que a gente pode fazer aí, né? E como lidar
com as mulheres que existem hoje, né? Com os infinidades grupos de mulheres que existem, como incluir elas na luta por direitos femininos. Então, é meio isso. E aí seria debate agora, gente. Desculpa te interromper, mas a Dani fez um comentário que eu acho que tem a ver com essa última parte que você falou sobre mulheres reais. Ela falou: ontem eu estava assistindo Liga da Justiça com meus netos e o Theo falou: todas as meninas só vão de Mulher Maravilha. E eu disse: porque ela acaba sendo a única referência. Aí o Ravi falou: tem a Arlequina, Mulher Gata, porém as duas últimas são vilãs. Aí eu me dei conta de que não tem mesmo heroínas na representatividade feminina. As mulheres são sempre representadas como vilãs. E eu acho que é uma questão de. A única referência que você tem na TV ou em outros lugares é essa mulher sensual, sexualizada. Não há possibilidade de representar uma mulher forte que não seja ao mesmo tempo sensual, sabe? A sensualidade é como se fosse a maior característica de uma mulher. Esse poder de sedução é o maior poder de uma mulher, e não o que ela pensa, as palavras, as ideias que uma mulher tem, as suas ações, enfim. É muito interessante isso, né? É como se, para ser dado o poder de voz a uma mulher, você precisa sexualizá-la. Porque se ela estiver com uma roupa comum, ela não vai ser ouvida, ela não vai ter o apelo que a mídia precisa que uma mulher tenha para existir. E isso é muito louco. Eu confesso que eu nunca tinha pensado que as outras duas referências na Liga da Justiça são mulheres vilãs, de fato. É muito interessante pensar sobre isso. Tem alguns estudos, na verdade, né, que comparam assim a visão da mulher como bruxa. Então, a bruxa seria essa pessoa que tem autonomia sobre a sua própria vida, que tem poder de escolha, que é uma mulher poderosa e ao mesmo tempo não necessariamente sensual, e ela é vista como uma vilã, porque ela usa tudo isso a seu favor, né? Então, uma mulher poderosa São seria, várias. na verdade, uma vilã e não uma heroína. Uhum. Então, é que assim, né, isso me lembra várias outras coisas, como, por exemplo, como isso afeta a vida real das pessoas, né? Então, por exemplo, uma mulher num ambiente de trabalho em que ela é direta, ela não é direta, ela é grossa, né? Um homem, ele pode ser grosseiríssimo como chefe, mas aí, nossa, que homem de poder, que homem de respeito, ele pode falar assim mesmo, né? Ele é o chefe. E uma mulher que fala não muito claramente, ou que ela explica porque o caminho dela deve ser o caminho seguido, ela é grossa, ela é intransigente, né? Ela é vista como uma pessoa desagradável. E até que ponto a mídia não colabora com isso, né? Como criando mulheres como loucas. Eu lembro muito do processo do impeachment da Dilma também, de uma capa da Veja que pintava a Dilma como histérica. E aí, vendo as atitudes do atual presidente do Brasil, eu me pergunto, né, quando vai sair a capa da Veja chamando ele de histérico, né? Porque ele tem umas posturas que não é nem de histeria de fato, é infantil mesmo. Mas não existe uma revista que saia chamando o presidente de infantil ou de histérico. Isso não existe, né? Porque é um homem e a gente está acostumado a ver a figura masculina dessa forma. Que também devia ser objeto de reflexão, né? Que tipo de homem a gente está construindo e dizendo que é o correto, é o homem grosso, é o homem ríspido, que não aceita opinião, que não tem espaço para ser doce, né? Acho que vários questionamentos assim que aparecem. Sim. E a Bia também comentou que nós somos constantemente testadas, precisamos provar que somos puras, e não só provar que somos puras para que as pessoas nos levem a sério, mas também a gente precisa sempre, a gente sempre é testada em tudo. Por exemplo, se você toca violão, você tem que tocar violão muito bem para ser considerada uma música, né? Ou enquanto um homem que toca medianamente, não que esse seja o problema, mas ele toca medianamente, ele já é considerado um músico. Então a gente sempre tem que estar um passo à frente dos homens para que a gente seja levado a sério, né? Um passo à frente e aquela coisa de você ser sempre, igual falaram, né? Tipo, testado, assim, igual a Isadora falou.
Que se você toca violão ou você faz alguma coisa, vai ter sempre aquela pessoa que, tipo, um homem, normalmente, que vai chegar em você e, tipo, vai querer ou se mostrar que sabe mais, fazer perguntas que muitas vezes, tipo, não faz nem sentido, né? Só para ele estar por cima e se sentir lá no pedestal. Total. Ou Exatamente. te dar uma aula de coisas que você já sabe. Já Exatamente. sabe, parece que é tirado o direito de errar, né? Você não pode errar. Você é uma mulher e você está querendo espaço aqui. Se você é uma mulher e quer espaço aqui, você não tem espaço para ele. Não importa quantos homens tenham errado antes de você. Você não pode errar. Vocês citam muito música, mas eu lembro de passar por situações como essa profissionalmente e dentro da faculdade também. Então, você sempre tem que se expressar melhor, você sempre tem que falar melhor. Não é te dado espaço para ser uma pessoa em experiência, em crescimento. Né? Enquanto os homens, você só está aprendendo, mas vamos lá, vamos ver, pode vir. Com 40 Então, isso anos, acho que eles ainda são acontece em muitos considerados casos. apenas meninos. As responsabilidades são retiradas, né? Ele é muito. Se existissem dois estados. Ou o homem é muito velho, e aí, tem que perdoar, porque ele é muito velho. Então, assim, tudo bem, né? Ele falar essa coisa escrota. Ou ele é muito novo, e aí, não, mas é um menino, imagina, não saiu nem na fralda ainda, tudo bem, então ele fala essa. E nunca tem um momento em que você fala, vamos responsabilizar os homens por essas atitudes, que são ruins. Nunca é maduro o suficiente, ou é maduro demais, passou do ponto. Total. Mas alguém tem um comentário? Não? Então vamos continuar. Continuem comentando, abrindo o microfone, gente. É muito legal essa participação, adoro. E é muito importante para o debate também. Homens, vocês estão muito quietinhos, se quiserem falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Se ninguém mais tem algo para falar, então bora continuar. Eu trouxe alguns dados para refletir com vocês, que eu acho que também pode ajudar a gente a pensar algumas coisas aí no debate, tá? No final aqui eu vou citar as fontes de onde eu tirei os dados e tudo mais, mas em média, dados de 2019, mulheres brasileiras ganham cerca de 20% a menos que homens para exercer as mesmas funções. Sempre gosto de destacar as mesmas para a gente não cair na falácia de, é de cargo diferente, sei lá. Não, são nas mesmas funções, no mesmo cargo, muitas vezes na mesma empresa. 54,6% das mulheres entre 25 e 49 anos com filhos de até 3 anos de idade têm ocupações e empregos com má remuneração. Recortando mulheres pretas e pardas, essa porcentagem sobe para 62,2%. Em contrapartida, 89,2% dos homens entre 25 e 49 anos com filhos de até 3 anos têm empregos com boa remuneração, quando comparado aí com o salário mínimo brasileiro. Acho que é isso, gente. Acho que se vocês quiserem falar alguma coisa sobre os dados, podem falar. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava fazendo a aula são essas estatísticas muito discrepantes, né? E quando eu estava fazendo e montando a aula, sei lá, sobre 1909, as mulheres falando que um dos problemas que elas enfrentavam era o salário menor, eu falei, 1909. Aí você vai procurar as estatísticas atuais, são muito atuais, e a diferença ainda é muito grande. Recentemente também estava fazendo pesquisa sobre a Revolução Francesa, né? E essa também era uma demanda das camponesas francesas. Elas se envolvem em toda a Revolução Francesa e quando é feita uma nova Constituição, sem o poder tirano do rei, elas são colocadas como cidadãs passivas, do lado das crianças, né? Então é muito interessante olhar esse movimento de mulheres que se engajam de fato na política, né? Mas que na hora H, quando a gente precisa de um papel, ninguém dá o papel. Engraçado, né? Acho que é importante pensar sobre isso. Uhum. A Bia falou que quer abrir o microfone, mas antes eu só vou falar o comentário da Dani, antes da Bia abrir, rapidinho.
engraçado que grande parte dos homens não percebem ou simplesmente te acham normal. É complicado, né? Eu sempre discuto com várias pessoas, assim, debato, né, com várias pessoas sobre a importância dos homens também estarem preocupados com essas pautas, porque isso são coisas que também afetam a vida deles. E mesmo que não afetassem, é importante como sociedade a gente prestar atenção, né, nessas pautas das mulheres. E eu vou deixar Sem agora dúvida. a Bia abrir o microfone. Você tem algum comentário antes disso, Thalita? Acho que não, acho que eu concordo com você sobre a necessidade dos homens se engajarem nessa desconstrução, gente. É muito difícil acabar com um problema social com só metade das pessoas interessadas em resolver, sabe? E cabe a mim ou qualquer outra mulher dizer para vocês o que vocês têm que fazer. A gente está aqui pensando no que a gente tem que fazer, né? Então se engajem a ponto de vocês conseguirem achar estratégias de como desconstruir essa masculinidade que é sufocante em tantos momentos, sabe? Vocês conseguem, boto fé. Muitas vezes os homens vêm perguntar pra mim, acho que até o Lucas, desculpa te expor, amigo, mas assim, ele já me veio perguntar assim, falar, comentar, às vezes eu não sei o que fazer, e eu falo, eu não sei, muito menos eu, se eu não sei às vezes o que fazer como mulher, imagino como que eu vou falar pra você o que tu tem que fazer como homem. Mas é essa questão de assim, ouvir narrativas, ouvir mulheres, ver o que elas têm para falar e com isso chegarmos a conclusões. Eu não vou te dizer o que você tem que fazer. Você vai ter que chegar a essa conclusão sozinho, exatamente, Dani, perceber e ver o que você pode fazer como homem para ajudar, né? Mas enfim, eu vou deixar a Bia abrir o microfone que ela queria falar. Pode falar, Bia. Então, gente, aproveitando a questão da masculinidade e tal, eu queria recomendar um livro que me ajudou muito a entrar mais nesse mundo em relação ao feminismo, que é Lute como uma Garota. 60 feministas que mudaram o mundo. É um livro brasileiro e foi escrito pela Fernanda Lopes e pela Laura Bacella. Eu vou deixar anotado, viu? É muito interessante. Ele é um excelente resumo, assim, de 60 feministas e é interessante você ler o livro e conhecer mais para se aprofundar. Interessantíssimo. Muito bom, aprendi muito. Era só isso. Muito obrigada. Obrigada a você, Total. Bia, pelo comentário e pela participação aqui. Já anotei também o livro, porque eu vou ler, enfim. Sim. A Dani comentou: se corrigir e não compactuar com atitudes, piadas que são constrangedoras. Isso aí, gente. Exatamente. E aí eu tenho uma pergunta para você, Thalita. E se vocês quiserem abrir o microfone, gente, também fiquem à vontade, tá? Eu tô aqui falando sem parar, mas enfim. Eu tenho uma pergunta, diante de toda essa pesquisa que você fez, diante dos dados que você trouxe para a gente, o que você acha de fato? Não sei se essa é uma pergunta assim respondível tão facilmente, mas o que você acha de fato que ainda é uma grande pauta para as mulheres hoje em dia? Mesmo Nossa. com o Dia da Mulher, mesmo com toda a luta que a gente teve, o que para você ainda é uma grande questão? Olha, eu acho que uma grande questão que eu tenho, não acho que é a única, nem que é a maior, eu acho que é a que mais me pega quando eu tento estudar esses temas como feminismo, história das mulheres e tudo mais, é a inserção das mulheres pobres, né, negras e pobres, nesses grandes estudos que a gente faz, né, essa participação aí que às vezes a gente esquece, que são demandas muito específicas, né, eu acho que eu falei sobre isso durante a aula, de ter aparecido, por exemplo, o movimento sufragista e ele estava reivindicando coisas que não eram uma demanda para as mulheres operárias, sabe? E que se esse debate tivesse chegado no Brasil colonial na mesma época, não fosse uma demanda para as mulheres escravas, né? Porque as mulheres escravas já trabalhavam. Então, acho que é sempre tentar colocar e perceber essas nuances, sabe? Porque
é um erro que a gente pode cair muito facilmente, que é tentar criar uma narrativa universal e, sem perceber, acabar silenciando esses grupos, né? Esses grupos que são inferiorizados e silenciados e que ainda precisam muito pedir por espaço para falar, mesmo dentro desses movimentos que discutem minorias. Sim, total, total. Acho que uma grande crítica do feminismo, dentro do próprio feminismo, é que ainda essas narrativas não estão sendo contadas, né? Acho que ainda hoje os grandes ícones feministas ainda são mulheres brancas e a gente cai naquela questão de para quem que a gente está dando a voz, né? Uhum, exatamente. Então é isso. Acho que, Bia, você vai fazer mais algum comentário? Ela falou, Thalita. Eu li também, fiquei, ai meu Deus. Gente, esse é o momento para quem quiser falar alguma coisa. Tem Pode alguém, abrir aí o microfone. The tem alguém que Boss, apertou, eu não sei quem é. o É o botãozinho de quê, falar. Thalita? Desculpa. Então, alguém tá com o botãozinho de levantar a mão. Fui eu. Ah, sim, olá. Thalita, eu sou a Carol, amiga da Thalita de Nossa! alguns anos. Tudo bom, querida? Tudo bem? A gente se reencontrou no Instagram há 2 dias, porque uma amiga Sim, nossa em comum compartilhou o tema do sarau, e aí eu entrei em contato com a Thalita, e foi assim que a gente, depois de muitos anos, a gente se reencontrou. E é interessante a sim. gente se reencontrar por isso, porque eu acabei de receber na minha casa o livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Todos Aham. deveríamos ser feministas, e achei interessante a gente se reencontrar justo nesses dias. Bom, para Que quem não ótimo você sabe... por aqui. Obrigada. Eu queria fazer só 2 comentários rápidos. Bom, para quem não sabe, bom, desculpa. Como vocês não me conhecem, eu há alguns anos já moro fora do Brasil. Eu morei na Espanha e hoje eu moro na Bélgica. Eu só queria comentar que, por exemplo, no meu trabalho, agora, principalmente por falta de menos mão de obra, digamos, todos têm, nossa empresa fica aberta 24 horas. Então, tô 24 horas, tem que ter pessoas lá. E agora, precisamente, aqui são 9h19 da noite e eu entro às 11 da noite. Então, por exemplo, na minha empresa, se, claro, todos temos as mesmas condições de salário, então todos também temos o mesmo horário. Mas isso não tira o fator, isso é independentemente do fator insegurança para a mulher, né? Uhum. Porque quem acha que fora do Brasil não tem roubo, não tem estupro, não tem sequestro, acho que deveria ler um pouco mais os noticiários de fora. E, por exemplo, eu saio sempre com o spray de pimenta porque eu já ouvi vários casos de 1 milhão de coisas que já aconteceram com mulheres saindo sozinha à noite. E um dia eu comentei pro meu chefe, ele é homossexual, e eu perguntei para ele, isso é só o do homossexual, vocês vão entender por quê. Eu perguntei para ele se a gente não poderia também ver de contratar um homem para que ele faça mais turnos de noite. Porque não é a mesma coisa um homem, infelizmente, né? Um homem sair tarde que uma mulher. Por exemplo, no verão, você quer sair de saia, não é a mesma coisa sair às 11 horas da noite. E aí a resposta dele, e por isso que eu usei a palavra que ele é homossexual, porque eu achei muito interessante ele, como homem, falar: bom, então esse cara deveria ter um salário mais elevado que o seu, já que ele vai trabalhar de noite e você não. Ok. Então, vamos lá, né? E o segundo comentário que eu queria fazer, um pouco mais positivo, nesse caso a Thalita conhece, né, minha família pessoalmente, e eu acho que meus pais são super, assim, modernos em vários sentidos, e uma das perguntas que meu pai sempre
que ele sempre enfatiza é que se algum dia, por exemplo, eu quisesse casar com alguém ou ter uma relação super estável, de perguntar para o cara se algum dia eu tiver um emprego melhor que o seu ou um salário maior que o seu, isso vai ser um problema? Você sairia da onde você está se o meu emprego fosse do outro lado do mundo, fosse melhor que o seu? Você viria comigo? Se o meu salário fosse mais elevado que o seu, você se sentiria humilhado? Você me deixaria? E para testar sempre como fala, meu namorado ou noivo, né? Nesse sentido. Então, desculpa se eu falei um pouco longo, mas só queria deixar esses 2 comentários para a Thalita. Interessantíssimo, Carol. Muito obrigada por participar. De verdade, muito bom te reencontrar. Vamos conversar mais. Mas é muito isso, né? Sobre o questionamento do seu pai, ele é um questionamento muito pertinente. E agora, acho que foi a Dani que falou sobre a questão da prontidão feminina, de fato, né? As mulheres sempre são criadas, né, para estarem sempre muito disponíveis. Então, se eu casei com meu marido e ele tem um trabalho na Conchinchina, eu que largue tudo aqui no Brasil para ir ficar na Conchinchina com ele. Esse é o meu papel quanto mulher. E é muito difícil a gente ver narrativas ao contrário, né? Pelo contrário, eu já vi muitas narrativas de homens que responderiam negativamente a essa pergunta. Tipo, não largaria meu emprego e se você ganhasse mais do que eu, seria um problema, sim. Né? Com certeza. Eu sou homem, eu preciso ser o líder da casa, né? O dinheiro vem de mim. Então, já ouvi muitas narrativas ao contrário. Muito obrigada por trazer a perspectiva aí da insegurança noturna aí das mulheres também. Isso aqui no Brasil é muito forte. E aí tem todo esse imaginário também de que qualquer lugar fora do Brasil é ótimo, e um paraíso, e um sonho. E são demandas que, de certa forma, unem essas mulheres, né? A insegurança que a gente tem em qualquer lugar do mundo. Parece que não tem um lugar que você consiga ir e, de fato, falar, não, aqui eu estou segura para ser quem eu sou e fazer o que eu quiser fazer em qualquer momento, sabe? Eu acho que para os meninos também é muito importante a gente... vocês se perguntarem, sabe? Se essas inseguranças fazem parte da vida de vocês, né? Vocês se sentem inseguros de andar à noite, não por ser assaltados, sabe? Porque vão levar seu celular, mas porque vão violar o seu corpo, sabe? Você, quem você é, uma invasão que vai muito além da propriedade privada, de fato, né? De um bem material. Né? O bem material a gente corre atrás de novo, tenta fazer alguma coisa sobre, mas o que a gente faz quando o seu corpo é invadido? E é uma narrativa que no mundo todo se repete, né? A gente consegue perceber esse medo de ter o próprio corpo invadido em qualquer lugar do mundo. E muitas vezes eu converso com homens e assim, para eles é muito natural perguntar, ué, mas por que você não vai para tal lugar à noite sozinha? Porque não dá, porque simplesmente não tem esse direito, sabe? E para eles às vezes é um pouco difícil mensurar o tamanho desse problema. Eu tô vendo que a Jéssica entrou aqui, acho que ela já estava ouvindo. Jéssica, tem algum comentário? Oi, gente, tudo bem com vocês? Seus lindos, maravilhosos. Não sei se tem meninos aqui, tem meninos. Oi, gente, seus lindos, maravilhosos. Como é que vocês estão? Tem muitos comentários, não estava prestando muita atenção no que vocês estavam falando, né? Estava aqui trocando ideia com o Hugo. Dá um oi pro Hugo, gente! Olá! Mas a gente entrou aqui para presença, né? Eu tinha feito uma perguntinha lá na divulgação, se a moça que ia se apresentar, que eu também nem lembro o nome, se ela era de Cajamar, que eu achei muito interessante o currículo dela, e queria parabenizar vocês pela ação. Acho que só isso, né? Mais isso mesmo. Gratidão, Jéssica. A Thalita é de São Paulo, né, Thalita? Eu sou de São Paulo, mas assim, gente, assim que tiver uma vacina no braço, a gente vai para qualquer lugar, é só chamar. Thalita maravilhosa.
Gente, eu acho que é isso. A Mônica tá falando aqui, papo maravilhoso, esclarecedor. Muitas mulheres precisavam estar aqui ouvindo tudo. Vocês são 10. Obrigada, Mônica. Você que é 10. Obrigada. Obrigada. Obrigada, aliás, a A todo mundo Mônica que é a Mônica que eu li participou. o trabalho dela? Sim, Mônica, seu trabalho é maravilhoso, mulher. Eu adorei ler seu trabalho. Parabéns, de verdade. legal. Ai, gente, que incrível. Muito obrigada a todo mundo que apareceu. Quem quiser fazer mais um comentário, essa é a hora final, senão eu vou encerrar a live, aliás, a aula. E vamos fazer uma dessa com a Mônica sobre o TCC dela. Sim, a gente vai fazer o sarau. Aliás, a gente vai divulgar nas redes sociais como que vai ser esse sarau. Estamos um pouco, assim, em dúvida por causa dessa pandemia, né, que agora voltou para a fase vermelha, então a gente está vendo como que tudo vai se passar aí, mas a gente vai deixar vocês a par da nossa programação ainda essa semana, então fiquem de olho. Mas a Mônica e a Thalita, elas têm, as duas fizeram um TCC com temas, assim, bem próximos, e a nossa ideia inicial era que as duas discutissem, né, tivessem um debate sobre esse tema, que é sobre educação de pessoas invisibilizadas, e o seu Thalita? E o meu é sobre trabalhadoras domésticas e a Exato. legislação aprovada. Exato. E é isso, mas a gente vai deixar vocês saberem, vamos aí divulgando. A Paloma tem uma pergunta, pode fazer, Paloma. Tiago falando, parabéns, Thalita, show de bola. Beijos do Tiago, Michele Bernardo. Ele falou que o sobrinho Bernardo estava super compenetrado. Obrigada pela participação, Tiago. É muito importante também que os homens estejam a par desse assunto, sabe? Assim como as mulheres brancas precisam estar a par de pautas das feministas, do movimento negro. Enfim, todos nós temos que estar a par de todas as pautas para a gente se ajudar, para a gente construir uma sociedade da forma que a gente quer, né? Realmente com igualdade. Se a gente não se escutar, não tem como. Uhum. O Caio está falando aqui, o assunto sobre a invisibilidade das mulheres na história me fez pensar sobre essa questão na cultura e como isso constrói imaginários Desculpa, gente, minha leitura está meio ruim hoje. Muitas artistas são importantes na nossa cultura, mas foram invisibilizadas, total. Total, Com gente. certeza. Se a gente procurar, a gente vai achar, tipo, absurdos, de verdade. É só questão de procurar mesmo, porque tem absurdo em qualquer aspecto. Todos. Uhum. Eu tenho até um exemplo aqui, todo mundo aqui, eu acho, conhece o Miles Davis, né? Mas não conhece a mulher dele, que foi, tipo, simplesmente a rainha do funk, a Betty Davis, e o som dela é animal, ela é, assim, extremamente talentosa, mas por ser mulher, ninguém conhece ela, mas conhece o marido dela, né, no caso, Miles. Peraí que tem mais gente falando aqui. Ravi também escutando comigo, dividindo o fone. Ótimo, Dani. Desde criança a gente tem que expor esse tipo de assunto, né? A Paloma perguntou, o que você acha de mulheres que falam de empoderamento feminino postando foto do corpo sensualizando? Ultimamente eu vejo mulheres postando fotos de corpos padrões usando de pautas feministas. Vou comentar. Coloquei para vocês ali, rapidinho, para vocês darem uma pesquisada, deixar sementinhas também, sobre as diferenças do feminismo liberal e do feminismo marxista, tá? Acho ótimo, tá? Que vocês postem fotos do jeito que vocês quiserem sempre. Porém, é muito difícil dizer que só com isso você está empoderando tanto a si mesma quanto a outras mulheres, né? Você pode estar se sentindo bonita, você pode estar com a sua autoestima ótima, mas a gente precisa de mais do que isso dentro do feminismo para conseguir alcançar realmente uma mudança na sociedade, né? Então, o empoderamento vai muito mais além do que o controle sobre o próprio corpo, né? Sobre
o jeito que você vai se vestir ou o jeito que você não vai se vestir. Fora você fala disso, né, Paloma, na sua questão de mulheres que estão dentro do padrão fazendo isso, né? E dentro do padrão é até muito confortável fazer isso, né? Porque seu corpo já é o corpo que é aceito pela sociedade de fato, né? Sensualizado, obviamente, também, esqueci a palavra agora, fetichizado, eu acho. Mas ainda assim é um corpo dentro do padrão, né? Ainda é um corpo que você vai na loja de departamento e acha uma roupa que te serve. Ainda é um corpo que aparece na TV, que aparece no jornal, que aparece em todos os clipes de música, né? Então, legal que você se sinta empoderada nesse aspecto, moça que faz isso. Mas existe toda uma série de lutas que a gente precisa refletir, que vão para além, sabe? A inclusão de corpos que estão fora do padrão, a inclusão de corpos que se entendem como femininos, mas que a sociedade não lê como femininos. E aí, por não ler como feminino, invisibiliza, tipo, de uma forma negar a existência desse ser humano, sabe? Então, todas essas coisas que precisam ser discutidas, que vão além da fotinho bonitinha, que é ótima, eu acho que faça isso se a sua autoestima permite, se você se sente bem fazendo isso. Mas a questão é muito maior, e ela precisa ser discutida dentro do maior, para dar certo. Vai além de você se sentir bem consigo mesmo, porque isso é legítimo, eu acho que se te faz bem postar a foto e você se sente empoderado com isso, ok, mas não dá para dizer que você está contribuindo para algo maior, né? Uhum. Oi, gente. Eu queria dar um adentro, porque assim, eu vejo, tem uma mina no grafite que ela geralmente ela faz a arte dela e tira uma foto bem sensual, sabe? De lingerie, com poses e afins. E o que me deixa muito pá é porque nessas fotos ela coloca legendas sobre empoderamento feminino, tá ligado? Como se ela soubesse muito sobre o assunto. E você vê que o público dela, os comentários são só de homens. É muito raro ver uma menina comentando. Como eu falei, é um corpo totalmente padrão, porque, nossa, ela é realmente, tipo, uma mulherão, sabe? Tipo, pô, mó da hora, faz uma arte. Mas, às vezes, sei lá, talvez eu possa estar meio que errada em pensar isso, mas é como se quisesse validar a sua arte, tá ligado? Tipo, através do seu corpo. E aí ela acaba pegando pautas femininas e falando sobre como se isso estivesse apenas envolvido com o seu corpo, sabe? Ela tem destaques falando sobre empoderamento feminino, sobre a mulher se autoempoderar, postar foto do jeito que quer mesmo, que não sei o que, que não sei o que. E assim, ela não me representa, sabe? Tipo, e eu acredito que muitas outras meninas também não acaba representando, então ela não tá ali pra inspirar outras mulheres, mas talvez para validar a arte dela através disso, sabe? Porque, é só cara comentando, sabe? Tipo. Vem muita questão também de você precisar se expor para que as pessoas te levem a sério, né? Muitas vezes, porque só a sua arte às vezes só não consegue chamar a atenção dos caras, né? Sim, total. Sim. E aí é uma coisa que acaba me incomodando, porque, como eu falei, ela usa de pautas, ela fala às vezes uns negócios muito sem noção, levanta pautas como se aquilo fosse sobre isso, tá ligado? Mas eu nunca vi ela, sei lá, compartilhar o trampo de alguma mina, sabe? Tipo, ou algo do tipo. É sempre mais o foco é nela, sabe? Era isso. Interessantíssimo. Eu acho que de comentário vale dizer... O que eu posso dizer, meu Deus? Eu acho complicado. Você trouxe um exemplo específico, mas eu acho que redes sociais hoje em dia são, sei lá,
90% de pessoas falando sobre isso, sabe? E é sempre uma treta muito grande quando aparece qualquer pessoa questionando. E não é nem questionando a exposição do corpo, entendeu? Porque o corpo é seu, você expõe mesmo a hora que você quiser, mas é questionando. Isso não é empoderamento, sabe? Empoderamento é outra coisa, passa por outras N camadas sociais. Então sempre gera uma treta, né? Então eu queria também poder te dizer, tipo, tenta talvez conversar com ela, talvez você conversando, talvez isso vai dar certo. Mas talvez não dê não, talvez dê briga mesmo. Mas eu torço para que, conforme a gente vá fazendo esse movimento de conversar de fato sobre o que é empoderamento, sobre como de fato mudar a dinâmica da mulher na sociedade, esses debates cheguem até essas pessoas a ponto delas repensarem, sabe? Como eu repensei um dia também o que era ser mulher, onde eu tinha nascido, como a gente passa por isso, né? Acho que quando eu comecei a aula eu falei um pouco disso, né? Das oportunidades que foram aparecendo ao longo da vida que me fizeram questionar uma série de padrões que talvez, se eu não tivesse tido as mesmas oportunidades, eu não tivesse questionado. Então, torcer para que essas informações continuem ganhando repercussão a ponto de passar a ser mais alta, né? Ser mais conhecida do que esse discurso liberalzão, de fato, né? Que é só você estar bem com o seu próprio corpo que, pronto, todos os outros problemas da humanidade foram resolvidos. Eu acho que tem isso, sim. E lembrar também que o empoderamento vai muito além do físico. Não adianta você se sentir bem fisicamente se você não é empoderada assim, intelectualmente ou de outras formas também, né? Que é importante, mas a gente passa despercebido, né? Porque a nossa sociedade valoriza muito assim o corpo, em detrimento do resto. Pelo empoderamento de todos os aspectos, gente, que chegue mesmo, de você poder escolher a sua profissão, a sua faculdade, se você quer casar ou não, se você quer não. Tudo isso de verdade, sabe? Não só a demagogia que a gente tem hoje dessa falsa ilusão, dessa falsa sensação de escolha, que não é real de fato. Total. A Bia falou que queria abrir o microfone. Pode falar, Bia. Eu vou falar um pouquinho antes da Bia. Então, gente, eu não entendi muito bem aí a questão como um todo, mas eu peguei uma partezinha aí do que a Paloma estava falando e eu acho que é bem interessante também dizer que quando você está lidando com internet, né, e redes sociais, a busca pelo like, né, ela é muito problemática, né, se você tá sempre ali postando imagens, pensando só no like, eu vou conseguir o like como, né, postando ali a minha bunda e tal, e aí você não pensa nas consequências dessa foto da sua bunda, né, até onde vai essa foto da sua bunda e tal, até onde vai no transtorno psicológico da sua coleguinha, ou onde que um outro coleguinha seu, que talvez onde que um outro coleguinha pode pegar essa sua foto e fazer o que com ela. Então, não estou dizendo também que as pessoas tenham que se limitar, se podar, etc., de forma radical, mas que quando você vai fazer essa foto pensando só em like, que você pense um pouquinho mais antes de postar ela só pelo like, né? E aí passa para a Bia. Deixa eu falar. Em relação à questão que a Paula falou e também pegando o barco do que a Jéssica falou, que eu até escrevi aqui, né? Que eu acredito que mesmo a mulher padrão, que ela vive nesse mundo de ilusão, né? Ela continua sendo insegura, porque eu já vi casos já de cantoras, eu acho que um exemplo bom para eu pegar aqui é a Taylor Swift, que ela tem um corpo magro, um corpo padrão, mas ela falou que ela simplesmente ia para os shows assim sem comer, para manter esse corpo. E ela achava que isso era super, hiper, mega saudável, assim, e certo, sabe? Depois ela descobriu que não, que ela estava errada. Daí eu acho que é muito isso. Mesmo a mulher sendo magra, ela ainda continua passando por isso, entendeu?
por essas coisas, não posso ser muito no prof. Era isso. Sim. Eu sinto isso, que é muito comum, né? Essas opressões todas, elas acabam que elas influenciam todo mundo, né? Em graus diferentes, obviamente, mas elas influenciam, sim, todo mundo, né? A mina magra, talvez tenha algum transtorno alimentar, né? Aí você olha para ela e fala, magra, fadão, nossa, nada a ver. Mas talvez tenha algum transtorno alimentar ali que é alimentado por algo que é maior que ela, sabe? O problema não está na mina magra, o problema está numa sociedade que, numa mídia que incentiva essa magreza doentia, sabe? Se você não está encaixada dentro dessa magreza doentia, é um problema, né? Você está errado, você não é saudável e todas as coisas. Então é muito amplo essas escalas de opressão, né? Talvez a gente tem sempre que lembrar também que o inimigo não é o pequenininho, né? A conta lá no Instagram que a gente vê e fica puto e tal. É algo muito maior que precisa ser combatida nessa larga escala também, sabe? Acho que é isso. Total. E também o exemplo que a gente está dando até para meninas menores de idade. Eu acho que isso é muito importante, esse debate. Que aí a gente já vai ficar mais 2 horas, porque aí entra um assunto sobre pornografia, sobre sexualização do corpo infantil. Então vai mais 3 horas de aula. Mas, enfim, é importante a gente... pensar sobre isso, sobre a sexualização do corpo feminino no geral, né? E quem tiver interesse, segue o Instagram depois, recuse a clicar, porque o assunto da pornografia... o assunto da pornografia também é muito importante, principalmente para homens, que são os principais consumidores, né, de pornografia, e é uma coisa, assim, muito prejudicial, ao meu ver, para a luta feminista. O feminismo liberal, ele meio que simpatiza com a pornografia, porque considera como uma forma de empoderamento, de poder de escolha sobre a própria sexualidade, mas na verdade é uma coisa bem problemática. Exato. E eu acho que é isso, gente. Eu vou encerrar a reunião, porque está dando quase 2 horas de reunião. E obrigado pela participação de todos, gente. Obrigado para quem veio aqui assistir a gente. Obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada principalmente para a Thalita pela disposição de preparar essa aula para gente. Foi muito interessante. Gente, obrigada a vocês. Eu adoro, me chamem sempre. E é isso, gente. Eu vou encerrar. A gente vai disponibilizar. A Jéssica tá falando relatos de ex-atrizes pornô são chocantes e tristes, sim. Segue lá, recuse a clicar, eu acho que é, né, Thalita? É isso mesmo. E é isso, gente. Vou disponibilizar no YouTube. Fiquem de olho na nossa rede social, que a gente vai deixar vocês sabendo de tudo por lá, sobre as próximas programações do Mês da Mulher e tudo mais. Gratidão para quem participou. E é isso, beijão. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, beijo, gente.